O histórico desse tipo de procedimento data de 1954, quando os ureteroscópios flexíveis, por necessidade, surgiram, porque só existia endoscópios do sistema digestivo e respiratório. Levou exatamente 40 anos para que o Dr. Grasso e Bagley, em conjunto com a Storz, conseguissem, em 1994, desenvolver o primeiro equipamento que tivesse uma deflexão ativa primária e um canal de trabalho com acesso ao cálice inferior. O sistema deflexor dos primeiros aparelhos tinha somente a deflexão passiva, que é a deflexão que acontece a 5 centímetros da ponta do aparelho. Em seguida surgiram os aparelhos com deflexão ativa, que você controla em sua mão. E, notadamente, nós temos observado que essa deflexão ativa ela é influenciada pelo calibre, por equipamentos mais calibrosos, normalmente impedem que a deflexão seja acentuada. Aqui notamos no mesmo sistema flexor, devemos utilizar sempre de 2 aparatos, a seringa e a bomba de pressão. Sem esses equipamentos não conseguimos realizar a ureteroscopia flexível, porque quando colocamos um fio guia 0,38, notamos que não há praticamente irrigação. E com um instrumento de 2,5 French nós temos uma queda muito importante do fluxo dentro do aparelho, então não temos uma boa visão. Nos tempos atuais, nós notamos que com as várias fibras de laser que existem, com as pinças de 3 French, existe uma perda importante da deflexão. Nós temos que com a fibra de laser de 200 micrômetros, a perda de deflexão em média de 20%. Com uma fibra mais calibrosa, nós temos uma perda de até 43%. E com a pinça Grasper, praticamente o aparelho não tem deflexão. Isso é um conhecimento extremamente importante. Nós notamos que a fragmentação que o laser faz é semelhante a uma perfuração por uma broca. Os cálculos se reduzem a uma poeira fina, pequenos fragmentos. O laser é rapidamente absorvido pela água e pelos materiais dos cálculos. Então, normalmente, por conta disso, o laser avança contra o cálculo. O cálculo que é mais monohidratado, o oxalato de cálcio monohidratado e cálculo de cistina são cálculos mais difíceis de serem quebrados. E a fibra deve estar sempre em contato com o cálculo para que haja fragmentação. Dentro das características principais do laser, o melhor uso é com o ureteroscópio flexível, que alcança qualquer cálculo em ureter superior e cálculo renal. O êxito varia de 97% no ureter até 80% nos rins. E a limitação principal no nosso meio é o custo. Atualmente, existem os endoscópios digitais que vieram com a perspectiva de que fossem mais duráveis, mas nós ainda não notamos. Esses aparelhos têm a ponta, o chip em sua ponta, e isso teoricamente diminuiria a quebra, mas na verdade o que quebra nos aparelhos normalmente é a deflexão, não é a parte de imagem. Nós temos hoje no mercado 2 aparelhos, os 2 usam essa tecnologia CMOS, que é uma tecnologia mais barata, mas ela é de uma qualidade muito grande. Aqui nós notamos a diferença de imagem entre os aparelhos analógicos e um aparelho digital da CMI. A diferença é muito importante. Dentre os aparelhos que temos atualmente, esse aparelho da CMI, o DUR8, é um aparelho que ele tem um calibre muito fino, permite um fácil acesso, e no seu corpo final ele tem 8,7 French. O diâmetro do canal de trabalho é de 3,6 French e ele permite que você acesse sem uma dilatação, normalmente. Aqui nós temos o aparelho da Storz, que temos 2 deflexões no mesmo plano, 270 graus, e uma ponta de cerâmica que protege contra o calor emitido pelo laser. Vocês observam aqui que a deflexão chega a 270 graus, com a fibra de laser há uma perda da deflexão. Aqui
Aqui podemos ver bem uma fibra de laser fina, teremos uma perda da deflexão, e com uma fibra mais calibrosa, essa perda da deflexão é maior do que esta. Aqui é uma sonda para reposicionamento de cálculo. Esse aparelho da Olympus é um aparelho que tem também na sua ponta um bisel, e esse bisel facilita a entrada sem que haja dilatação. É um aparelho também que tem uma imagem muito boa, um aparelho analógico com uma imagem muito parecida com um aparelho digital. Hoje a Olympus tem o sistema NBI, que é um sistema que permite, principalmente para a detecção de tumores, uma imagem quase que perfeita. Esse seria o aparelho digital da Olympus. É um aparelho que ele tem uma qualidade de 60 megapixels em relação aos outros aparelhos. Ele tira fotos, tem um controle próprio e dispensa o uso da câmera. Essa processadora funciona como câmera. Esse é um aparelho da Storz, que também é um aparelho que tem um aparelho digital, um chip na ponta e uma imagem praticamente perfeita, como se estivesse ao vivo. É importante, quando falamos de ureteroscopia flexível, que falemos de uso da bainha ureteral, porque existe o risco de aumento da pressão intracanalicular dentro do sistema venoso, do sistema renal. E o espaço livre entre o ureteroscópio flexível e a bainha não deixa que haja um aumento da pressão. Também facilita a eliminação de fragmentos e facilita a entrada e reentrada dos aparelhos flexíveis, aumentando a sua durabilidade. Todavia, existe o risco de provocar uma isquemia do ureter. Então, evitar sempre tempos largos e bainhas grossas. Devemos utilizar por menos tempo bainhas mais finas. O Dr. Preminger, em 2002, fez um trabalho com estudos com Doppler que mostraram que a isquemia era transitória e rapidamente compensada. No entanto, as sequelas são discutíveis porque não sabemos exatamente a incidência das estenoses. O ideal é uma bainha de 9,5 frente, sem fricção, ou seja, uma bainha hidrofílica e suficientemente firme para não permitir a angulação entre o colo vesical e o meato ureteral. Aqui vocês veem a entrada do ureteroscópio em tempo real. Quando temos a bainha, existe em alguns segundos, acessamos o sistema urinário até localizarmos a pedra. É um procedimento extremamente rápido e isso deve ser considerado quando dá indicação e a cada tipo de paciente. Então vocês vejam aqui a pedra. Isso é tempo real, não houve edição nesse filme, então realmente é extremamente rápido. Agora, com relação à durabilidade dos equipamentos flexíveis, o maior problema que nós temos hoje é a curta durabilidade desses equipamentos. Normalmente, temos que ter muita atenção para a fibra de laser dentro do canal de trabalho, porque ela sofre um desgaste e vai se encurtando. E o contato com ela empurra para trás, havendo a retropulsão. Então, podemos acionar o pedal com a fibra dentro do aparelho. Em todas essas situações, o acionamento da fibra de laser provoca uma lesão térmica no canal de trabalho e podendo levar à ruptura do mesmo e aí um prejuízo extremamente grande. Lembrar sempre que o aparelho flexível é de PTFE, que pode ser facilmente perfurado pela fibra que é de quartzo. Então, nunca passar com o aparelho dessa forma, sempre com o aparelho retificado. Nos últimos anos, o advento de toda essa tecnologia fez com que a endurologia tivesse uma mudança. Nós tínhamos a primeira fase do tratamento, onde tínhamos grandes cirurgiões, grandes incisões. Hoje, esse paradigma mudou. Em 1976, 1980, conforme já foi dito anteriormente, com o surgimento da percutânea e da ureterolitotripsia semirrígida, logo em seguida a litotripsia, que seria uma tecnologia não invasiva, e isso fez com que houvesse uma mudança muito grande no paradigma dos tratamentos de cálculos renais. Mas de 1986 para cá, qual a mudança que houve? O que mudou? Realmente o que mudou foi o desenvolvimento, como a litotripsia extracorpórea não se desenvolveu do ponto de vista de tecnologia,
houve um desenvolvimento de todos os aparatos, surgimento dos ureteros flexíveis de menor calibre e maior durabilidade, e com isso, hoje, com os equipamentos de nitinol, as fibras de laser, nós temos uma outra alternativa para o tratamento dos cálculos renais. E o que aconteceu com a litotripsia nesse período? A litotripsia não houve mudança tecnológica, mas houve uma mudança em sua aplicabilidade. Hoje, com o advento da tomografia, nós temos como medir a distância do cálculo até a pele. Temos como trotuar a velocidade das ondas de choque. E também temos como avaliar a densidade do cálculo. E com isso, houve uma mudança nas indicações de litotripsia extracorpórea. Então, todos esses fatores são os fatores que vão nortear a indicação do tratamento do cálculo renal. Fatores do cálculo, do ambiente, fatores clínicos, a distância do rim até a pele e a densidade do cálculo renal em unidades Hounsfield. E onde entra a uretero flexível nisso tudo? A uretero flexível ela tem êxito, normalmente onde a litotripsia extracorpórea não resolve. Ela pode ser utilizada, conforme já foi dito no trabalho do Dr. Edilbert, do Brasil, de Florianópolis, em tratamento de cálculos complexos junto à percutânea, seja para subvisão direta para a punção, seja para reposicionamento de cálculo, seja para reduzir o tempo cirúrgico e sangramento. Cálculo de polo inferior é a melhor indicação que existe para a ureteroscopia flexível, mas normalmente os cálculos devem ser reposicionados para que o aparelho não se quebre em deflexão. Tem baixas taxas de complicações. É muito útil em mulheres grávidas que têm obstrução, pacientes com coagulopatia e pacientes com obesidade mórbida. E muito boa aplicação em crianças. Normalmente utilizamos o catéter WJ 2 semanas antes para que haja uma dilatação do ureter. E servem para quase todos os tipos de cálculo, exceto o cálculo de cistina. Não há praticamente contraindicação, então, se algumas anomalias congênitas, cálculos coraliformes de cistina. O catéter incrustado, que poderia ser uma contraindicação, hoje não mais é. Temos como acessar e fazer o tratamento com laser desse tipo de cálculo. Pacientes com neobexiga ileal, também nesse caso nós tínhamos uma estenose de ureter, foi feita uma punção renal, descida de um fio-guia e sob visão direta no local onde o fio-guia abaulava a bexiga, nós fizemos abertura com laser, então também não é mais uma contraindicação absoluta.